Olá, alunos! Nessa aula, nós vamos continuar o estudo de números racionais. E nesse primeiro módulo que a gente vai estudar nessa aula, vai falar de potenciação de números racionais. Basicamente, as propriedades são as mesmas, apesar de a gente ter frações agora como números que a gente vai elevar à potência. Então, vamos prestar atenção. Por exemplo, se eu tiver o número meio elevado à quarta potência, lembra que a gente não pode multiplicar o número pelo expoente. Eu tenho que multiplicar meio vezes meio vezes meio vezes meio 4 vezes, porque o meu expoente é o número 4. Então, eu vou multiplicar o meio 4 fatores. Então, ó, 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, deu 1 no numerador. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16. Então, meio elevado à quarta potência é 1/16. Agora, vamos ver as propriedades. Bom, vamos ver a denominação primeiro da fração. Meio agora é a minha base, não tenho mais um número, eu tenho uma fração como base. E o meu expoente é o número 4. Na base, quando eu tenho meio e toda a fração inteira está elevada à quarta potência, eu preciso colocar parênteses. Então, meio elevado à quarta potência é esse resultado que nós vimos aqui em cima. Mas, se no exercício não houver parênteses, olha aqui embaixo, ó, é a mesma fração, meio, e tem um expoente 4 aqui. Quando eu tiver isso, é só o número 1 que está elevado ao expoente 4. Então, isso vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1, e aí vai dar meio mesmo. É só o 1 que está elevado à quarta potência, é só o número 1 que está elevado ao expoente. Por isso que a gente não pode esquecer o parênteses se eu quiser dizer que é uma fração que está elevada à potência tal. Quando eu tiver uma fração elevada ao expoente zero, sempre vai ser 1. Nós já vimos isso lá nos números inteiros. Qualquer número elevado a zero é 1. Agora, quando eu tenho o expoente 1, qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Olha o caso aqui, ó, 2/3 elevado à primeira potência é igual a 2/3, ele mesmo. Agora aqui, se a minha base é positiva, nós também vimos isso lá no conjunto dos inteiros. Se a base é positiva, a minha potência vai continuar positiva, porque mais vezes mais é mais. Então, eu só vou aplicar 2/3 elevado à segunda potência, vai ser 4/9, porque é 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Agora, quando a minha base é negativa, ó, menos 2/3. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia lá nos inteiros. Se a minha base é negativa, o meu expoente é par, então o resultado da minha potência é positiva. Quando eu tenho uma potência de base negativa, ó, que é menos 2/3, elevado a um expoente ímpar, eu tenho menos 8/27. Então, ó, é menos elevado à potência par é mais, menos elevado à potência ímpar é menos. A primeira propriedade ainda é a mesma também, nós já vimos, vamos relembrar. A única diferença é que agora minha base é uma fração, porque nós estamos dentro do conjunto dos racionais. Então, se eu tenho menos 3/7 elevado à segunda vezes menos 3/7 elevado à quarta, se é uma multiplicação de potências, o que eu podia fazer com a base mesmo? Eu podia somar a base. Então, eu faço desculpa, somar o expoente. Então, eu faço 2 mais 4.
vai ficar, olha só, a base permanece a mesma, menos 3 sétimos, elevado à sexta potência. A segunda propriedade é divisão de potências de mesma base. Eu vou usar a mesma propriedade que eu usei lá nos inteiros também. A base é a mesma, ó, menos 2 quintos dividido por menos 2 quintos. Eu conservo a base, menos 2 quintos, e faço 9, que é o primeiro expoente, menos 3. 9 menos 3 é 6. Isso vai dar menos 2 quintos elevado à sexta potência. A terceira propriedade é potência de um produto. Lembra, eu tinha dois expoentes. Minha terceira propriedade é potência de um produto. Potência de um produto, eu tenho frações diferentes elevadas a mesmo expoente. Então, eu vou desmembrar, lembra? Então, eu tinha uma base diferente aqui, uma base diferente aqui, mas as duas estavam elevadas à sexta potência. Então, eu fiz mais 1/4 elevado à sexta, menos 2/3 elevado à sexta. E é uma multiplicação. A mesma coisa nós fazíamos lá nos inteiros. Então, as propriedades, elas não estão mudando, elas são as mesmas. A única coisa é que agora nós temos fração. A quarta propriedade é potência de um quociente. Quociente é uma divisão. Então, eu tenho menos 2 nonos dividido por menos 1/4. Tudo aqui, ó, está elevado à terceira potência. As bases são diferentes, então eu faço menos 2 nonos elevado à terceira potência, dividido por menos 1/4 elevado à terceira potência. Eu apenas distribuí, ó, esse 3zinho daqui na primeira fração e na segunda fração também. A quinta propriedade é potência de uma potência. Então, ó, eu tenho aqui, ó, a fração 1/3 elevado à quarta potência e ainda elevada à segunda potência. Então, ó, eu vou pegar 1/3, é a base, vou manter. E vou multiplicar os expoentes, 4 vezes 2. Isso vai dar 1/3 elevado à oitava potência. Agora nós vamos ver potência com expoente inteiro negativo. Nossa, Pro, tá ficando cada vez pior. Vamos lá, vamos relembrar, ó. Podemos usar dois modos diferentes para resolver a seguinte divisão. 3/4 dividido por 3/6. 3/4 dividido por 3/6, eu usava a propriedade de divisão, lembra? Divisão de potências de mesma base? Então, eu faria o quê? Eu faria 3, mantia a base, 4 menos 6 vai dar 3 elevado à segunda potência. Mas a segunda potência negativa, porque não vai ficar 4 menos 6. Então, vai ficar 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, ó, tá aqui embaixo, ó, é o segundo modo que a apostila está explicando. 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à sexta é 3 elevado a 4 menos 6. Isso dá 3 elevado a menos 2. Aí que tá. Agora vamos aprender como que eu faço? Porque eu não posso ter expoente negativo. Se eu não posso ter expoente negativo, eu vou dar um tombo nesse número da base. Quando eu inverter esse número, eu vou imaginar que tem o 1 aqui embaixo, dividindo 3, é o único número que eu posso colocar aqui embaixo para transformá-la numa fração, e eu vou inverter esse número. Então, o 1 vai para cima, o 3 vem para baixo. E agora o meu expoente é positivo. Então, 1/3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Vamos ver agora esses exemplos. Na letra A, eu tenho 2/3 elevado a um expoente negativo, menos 2. Eu não consigo resolver um expoente negativo na potenciação. Então, eu vou inverter a minha fração. O 3 vai para cima, o 2 vai para baixo. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4.
porque aqui a potência é 2, é quadrada. Na letra B, eu tenho menos 1/5 elevado a um expoente menos 3. Também não posso resolver expoente negativo do jeito que está. Eu tenho que inverter a base. Então, vai ficar menos 5 em cima, e eu poderia colocar o 1 aqui, mas não tem necessidade, porque menos 5 dividido por 1 é o próprio menos 5. Então, ficou menos 5 elevado à terceira potência. Eu tenho que multiplicar menos 5 por menos 5 por menos 5. Se eu tenho um número negativo elevado a uma potência ímpar, isso daí é lá do capítulo dos inteiros, essa propriedade, o meu número vai ficar negativo. E 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. O exemplo C. Nós temos menos 9 elevado a menos 1. Então, eu vou ter que inverter a minha base. A minha base é menos 9. O 1 vai para cima. Eu vou imaginar, né, que tem 1 aqui. O 1 vai para cima. O 9 para baixo. Agora, eu tenho menos 1/9. Não posso esquecer o sinal de menos da base. Elevado agora a uma potência positiva. Só que a potência é 1. Como é 1, é uma vez só o nono. Então, é 1 menos 1/9. Agora, vamos olhar como que fica a potência de base 10. Nós temos 10 elevado a menos 1. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que inverter a minha base. Então, eu vou imaginar que tem 1 aqui, e vai ficar 1 sobre 10, elevado agora a um expoente positivo. Então, 1/10 elevado a um expoente 1 é o próprio 1/10. Se eu dividir, eu vou efetuar a divisão. 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Agora, 10 elevado a menos 2. Quando eu tenho 10 elevado a um expoente negativo, eu tenho que inverter, eu já vi aqui em cima, vai ficar 1/10 elevado ao quadrado. 1/10 elevado ao quadrado é 1 dividido por 100. E aí, galerinha, tem um erro aqui no livro de vocês. 1 dividido por 100 não é 0,1. Então, quando a gente estiver lá no chat, eu vou pedir para vocês corrigirem isso. É 0,01, ok? Aqui também, 10 elevado a menos 3 é 1/10 elevado à terceira potência, que é igual a 1 dividido por 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10. Aumentou mais um zero aqui no meu denominador. E 1 dividido por 1000 também não é 0,1, é 0,001. Agora, 10 elevado a menos 4. Eu tenho 1/10, porque eu tive que inverter, porque o meu expoente da potência é negativo. É 1/10 elevado à quarta potência, que é igual a 1 dividido por 10.000, porque é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 zeros. E isso também não é 0,1, tá? É 0,0001, ok? Tem que fazer essa correção no livro de vocês. Tá errado. Observe agora os exemplos que a gente tem aqui embaixo, para a gente não ter que ficar pensando na quantidade de zeros na multiplicação. Eu posso apenas contar as casas decimais quando o meu expoente é negativo. Então, se eu tiver um número desse para transformar em potência de base 10, o que eu vou fazer? Eu vou contar as casas decimais, são as casas após a vírgula. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. O livro até colocou em vermelho para vocês, olha. Então, são 5 casas decimais, ele escreveu aqui embaixo. Então, o resultado disso, em forma de potência de base 10, é 10 elevado a menos 5. Aqui, eu tenho 7 casas decimais, 0,00000001. Então, eu contei aqui, tem 7 casas decimais, está escrito aqui no livro, e isso vai ficar na forma de potência de base 10, 10 elevado a menos 7.
Então, esse número é um número muito pequeno, esse é menor ainda. Agora, vamos ver quando o expoente é positivo. Agora, esse exemplo aqui, ó, ele não é de expoente negativo. O expoente agora é positivo. Então, quando eu tiver 10 elevado à quinta potência, aqui, ó, no resultado, eu não vou precisar ficar multiplicando 10 por ele mesmo 5 vezes. Eu vou pensar nessa regrinha. 10 elevado à quinta, eu sei que são uma quantidade de 5 zeros. Então, olha, o livro, a apostila colocou em vermelho para vocês, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 100 mil. 10 elevado à quinta, eu coloco 1 e 5, algarismo 0. 10 elevado à sétima, eu coloco 1 também e coloco 7 algarismos zeros. Depois que eu completar com 7 algarismos, eu conto da direita para a esquerda 3 casas para pontuar e ver que número é. Então, 1, 2, 3 ponto, 1, 2, 3 ponto, são 10 milhões. Assim, a gente trabalha com notação científica, quando os números são grandes demais ou pequenos demais. Nós usamos a base 10 para representá-los. Vamos ver no próximo módulo. Então, o próximo módulo é em notação científica. A gente pode escrever qualquer número na base 10. Aqui tem um exemplo, 423. Eu vou desmembrar esse número. Eu tenho 423 será 400 mais 20 mais 3. Só que eu quero escrevê-lo em notação científica. Então, quanto é 400? É 4 vezes 100? Quanto é 20? É 2 vezes 10? E 3? É 3 vezes 1? Então, para escrever em base 10, esses números 100, 10 e 1, nós vamos transformar em base 10 de potência. De potências de base 10. Então, fica 4 vezes 100 é 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. Então, eu posso escrever dessa maneira. 10 elevado à primeira potência é o próprio 10. Então, eu posso escrever 2 vezes 10 à primeira. E qual é o número que representa o 1 em potência? É qualquer número elevado a zero, lembra? Se eu estou escrevendo em base 10, eu vou escrever 10 elevado a zero para representar o 1. Então, fica 4 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado à primeira, mais 3 vezes 10 elevado a zero. E assim eu escrevi num sistema de notação científica. Agora, vamos ver esses dois exemplos aqui, A e B. O número 0,008 eu posso escrever em forma de notação científica. Fica 8 vezes 0,001, que é igual a 8 vezes. Vamos escrever esse número aqui agora em base 10. Então, ó, eu não tenho um número com vírgula, eu tenho que contar quantas casas decimais. 1, 2, 3. Então, é 10 elevado a menos 3. Na letra B, o segundo exemplo é 0,00006. Eu tenho, então, 6 vezes as 6 casas decimais, conta o 1, então é 1, 2, 3, 4. Desculpa, são 5 casas decimais, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui também, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Para escrever esse número aqui em potência de base 10, eu vou escrever 10 elevado a menos 5. Então, ficaria 6 vezes 10 elevado a menos 5. Aí você perguntaria para mim, para que eu vou usar isso, professora? Está muito difícil. Isso a gente vai usar muito em aula de ciências, em aula de geografia, para saber, por exemplo, a distância da Terra até o Sol, a distância da Terra até a Lua é uma distância muito grande. Então, são macronúmeros ou micronúmeros. Quando eu penso em células, olha aqui, ó, a Pronata já deve ter visto alguma coisa com vocês, onde vocês usam
notação científica. Então, é importante, sim, saber sobre esses números, tá? Quando eles são muito pequenos, eles são micro. Quando eles são muito grandes, eles são macro. Além dos exemplos que eu dei para vocês, na tecnologia, a gente usa muito números pequenos também. Porque a gente está utilizando cada vez peças menores, como chip, como um cartão de memória. Eles são cada vez menores, eles carregam cada vez quantidade maiores de informação. Então, a gente precisa muito saber trabalhar com notação científica para entender um pouquinho sobre isso também. Aqui, ó, eu tenho esse número, que é 200 trilhões. Se eu quiser transformar esse número em notação científica, o número que está na frente do meu 10 aqui, ó, porque eu vou ter que transformar ele numa multiplicação por 10 elevado a algum expoente, o número que vai aqui na frente, ele pode ser entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas ele não pode ser igual a 10. Se ele for igual a 10, já é mais uma casinha aqui. Então, ficaria assim: 2 vezes 100 trilhões, e aí eu vou contar a quantidade de zeros que tem aqui, que vai dar 11, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Então, é 2 vezes 10 elevado à 11ª. No próximo exemplo, é 0,000000005, que é igual a 5, que multiplica todo esse número. Para eu calcular aqui qual vai ser o meu expoente, eu conto as casas decimais depois da vírgula. Então, tem 3, 6, 9, é 5 vezes 10 elevado a menos 9. Então, quando eu tiver um número com vírgula, vai ser 10 elevado a um expoente negativo. Quando eu não tiver vírgula nesse número, vai ser 10 elevado a um expoente positivo. Aqui embaixo, mais alguns exemplos. Eu tenho esse número e eu vou transformá-lo em notação científica. Então, eu vou utilizar o 7. Vou ter que colocar uma vírgula aqui, porque senão eu teria que pegar o 73. Então, é 7,3, que está, esse número aqui, ó, tem que estar entre 1 e 10. E aí, eu vou contar quantos zeros eu tenho. Eu tenho 6 zeros, mas eu tenho uma casa decimal. Então, eu conto a quantidade de casas decimais. 7,3. Então, eu tenho 7 casas decimais, é 10 elevado à 7ª potência. Na letra B, 0,0000064. 64 eu não posso colocar como número que vai multiplicar o meu 10. Então, eu pego 6,4. 6,4. Eu vou contar quantas casas a vírgula vai andar. Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6,4 vezes 10 elevado a menos 6. Vocês farão esses exercícios desse slide. Então, são as páginas 96, 97, apenas esses exercícios. 98, apenas o 8 e o 2. 99, o 4, o 1 e o 2. E na página 100, o exercício 4. Bons estudos, fiquem com Deus. No chat, nós tiraremos as dúvidas. Até!